Amém, queridos? Nós vamos hoje continuar estudando sobre evangelismo de impacto. Hoje eu quero falar porque muitos enfermos não são curados, porque o evangelismo tem muito a ver não apenas com o ensino, mas também com a manifestação do Espírito, com os dons espirituais. E precisamos ter uma fé esclarecida e atitudes também correspondentes, né? Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor é odiar o mal. Nós não podemos agradar a Deus sem odiar o que Ele odeia. Amar a Deus é odiar o que Ele odeia. Sabemos, amados, que assim como nós odiamos o pecado, que custou o sangue de Jesus, olha que Ele foi castigado lá naquela cruz. Assim como nós odiamos o pecado, devemos odiar a doença e a dívida, porque tudo isso custou a morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele não morreu apenas para levar os pecados. A Bíblia deixa muito claro, Ele levou as nossas enfermidades. Em Isaías 53, a mesma palavra que diz que Ele levou os nossos pecados, é a mesma palavra que é usada, Ele levou as nossas doenças, enfermidades. E também que o castigo que hoje nos traz a paz, estava sobre Ele. O castigo pelo pecado são as consequências do pecado. Nós vemos que quando Deus criou o mundo perfeito, colocou o homem por último no jardim do Éden, não tinha falta de nada. Transbordante, irmãos. Milhares de árvores ali, paz, saúde, vida eterna, comunhão com Deus. Assim que Adão e Eva se colocaram debaixo da palavra da mentira, vieram os efeitos que são as maldições. Deus diz: por que você me desobedeceu, Adão? A terra é maldita. Quer dizer, a consequência está aí. Então, assim como diz Romanos 5,17, que a morte reinou desde Adão até a vinda de Cristo, depois de Cristo, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então, o que nós estamos vendo é que devemos odiar a doença como inimigo, porque Jesus passou pela doença, levou toda a enfermidade na cruz, para que nós saiamos dela, porque fomos colocados embaixo dela. Você pode ver lá em Deuteronômio 28, que está lá. Escassez, angústia, doença e morte. As 4 maldições. E Deus testa isto, coloca claramente Deuteronômio 28 como maldição. Só que nós, como igreja, não somos amaldiçoados. A Bíblia diz, ela diz claramente, em Romanos 8,1, que nenhuma maldição, nenhuma condenação há para aqueles que são em Cristo Jesus. Portanto, a doença em você não é uma maldição, é um ataque das trevas, porque a doença mesmo ele já levou, o que está te atacando é os sintomas. A doença foi destruída, as obras do diabo foram destruídas. O que nós estamos agora destruindo são sintomas, são ataques. Devemos ver isso claramente como ataque do diabo. Toda falta de dinheiro, toda falta de saúde, toda falta de paz, toda dificuldade no lar, toda fraqueza espiritual caindo em pecado, tudo isso é demônio por trás, agindo na carne. Portanto, que eu e você possamos odiar igual o pecado, a doença, a dívida, problemas familiares, tudo aquilo que Jesus destruiu na cruz do Calvário. Não podemos ter uma atitude de alisar. Saul, Deus disse, destrói os amaleques, que é o símbolo da carne. Ele não destruiu. Então Amaleque destruiu Saul. Então o inimigo de Cristo custou a morte de Cristo. Ele morreu para nos tirar dessa condição que estávamos desde a queda. Agora a morte dele não pode ser em vão. A morte dele não pode ser assim vista como algo comum. O fruto da morte e ressurreição de Cristo são os efeitos do Calvário na nossa vida. Jesus morreu para que você tenha vida abundante. Então, Jesus morreu exatamente para que essas coisas sejam destruídas na sua vida, no visível, para que você venha a ter esses efeitos. Não adiantaria você trabalhar o mês inteiro para dar comida para o filho morrer de fome. Quer dizer, você trabalhou para que ele não morresse de fome. Então, os efeitos do Calvário é quando isso aparece na nossa vida, né? Então, odeie. Você não vai conseguir destruir a doença se você ver ela como algum benefício. Algumas pessoas dizem: pastor, eu não posso ser curado, eu vou perder o benefício do INSS e está agora para vir aí R$1 milhão, aí é uma causa aí que está rolando muito tempo, e se eu for curado eu vou perder esse dinheiro. Então ele está vendo o benefício da doença.
Se você ver algum benefício na doença, você não é curado. Tem pessoas que veem benefício na doença. Quando são pequenos, que nem disse Humberto, e está brincando, pulando, o pai fala, cala a boca, fica quieto. Aí quando a criança fica doente, tadinho, você quer um iogurte? O que você quer que a mãe faz? Opa, quando eu estou saudável, todo mundo me despreza. Quando eu estou doente, tratamento VIP. Aí ela cresce e se faz de vítima, e se faz de doente, e inventa até, aparece doença no corpo, porque isso faz com que ela tenha dó das pessoas, carinho das pessoas. Então, por complexo de inferioridade, a doença é uma arma positiva, lucrativa, porque assim todo mundo diz, você está sofrendo, e aí o carinho aparece. Sem doença não tem carinho. Sem doença as pessoas dizem, você está bem? Então nem vou olhar para você. Agora se você estiver doente, aí você vai ter um tratamento maravilhoso. Então a doença é altamente lucrativa para as pessoas que veem na doença algum benefício. Existem pessoas que dizem, Deus está me ensinando através dessa doença. Então se você achar que Deus ensina através da doença, ao invés do diabo tentando te matar através da doença, você não vai ser curado. Você vê qualquer benefício, você tem que ver a doença como algo maligno, diabólico, que não foi criado por Deus originalmente. Não é porque você não tem fé que você tem fé. Tanto que você tem fé que Deus quer que você tenha uma fé agressiva contra essa doença, de forma perseverante. Não é porque Deus te abandonou, Deus não te abandonou, é um ataque das trevas. Pegue em Isaías 54:15. Então a tempestade ela vem na casa na rocha, como vem na casa na areia. Irmão, Jesus não estava no barco, Jesus é Deus. O diabo não mandou tempestade contra ele? E ele não discerniu que era o diabo, que ele estava indo para Gadara expulsar uma legião? Então, Jesus discerniu que a febre da sogra de Pedro era o diabo, que aquele demônio que estava na coluna entortando os ossos daquela mulher não tinha fisioterapeuta, não tinha pilates, não tinha quem desentortasse, era um demônio. Porque se for físico, irmão, você melhora a tua saúde, você caminha, sara, mas se for espiritual, é só com oração e jejum. E tem muitas doenças na Bíblia, pelo menos, Beth, 2/3 dela eram causados espiritualmente. E hoje, aniquilou-se, Rosana. Tudo já vai para tarja preta, às vezes é tarja preta mesmo, precisa, mas já vai. Automaticamente se cria uma cultura assim, doença é normal. Pastor, todo mundo está depressivo, isso aí é normal, é o mal do século, isso aí. Então começa-se a não ver como uma batalha espiritual, como um ataque de Satanás, e não se usa as armas espirituais, mas aí se vê como algo natural que se combate por meios naturais. Por que o rei Asa morreu? Porque ao invés de ele procurar primeiro o Senhor, ele procurou os médicos. É errado procurar os médicos? Não. Em segundo, terceiro lugar não é errado. Mas se primeiro você procurar o médico antes de orar e ungir com óleo, você está pecando, porque você está duvidando do reino espiritual que Jesus Cristo te curou. Ele não vai te curar, ele te curou. Então, precisamos odiar e ver isto como um ataque das trevas. Em Isaías 54:15 diz assim: eis que poderão vir e juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti cairá por amor de mim. Eis que poderão se voltar contra você, mas não sou eu, não tem nada a ver comigo, não é eu te provando, não é eu vim para que você tenha vida abundante. O diabo que veio para matar, vai destruir. Nos evangelhos nós víamos ali Jesus curando enfermos, o diabo colocando enfermidade. Hoje Deus coloca enfermidade e os pastores endemoniados com hipnose é que tiram os demônios. Mudou agora, mudou os papéis. Você vê que loucura que está se transformando a religiosidade humana, de não ver como uma batalha espiritual, sempre ver como algo natural. Está desempregado? É a crise. Está doente? É o clima mudou. Está com dor de cabeça? É porque eu fiquei muito nervosa. Os teus filhos estão rebeldes? Adolescente, sabe como que é. Então vai se vendo como natural. Você não destrói aquilo que você não vê como inimigo, aquilo que você permite na sua vida, aquilo que você resigna, fica na sua vida. Então é muito importante que nós venhamos a entender que na Bíblia mostra que a grande maioria das enfermidades só podiam ser curadas através da oração. E hoje, a oração é o último recurso. Já fez o exame, já deu o veredito, já tomou o remédio. Não? Agora, pastor, agora é só Deus. Como último recurso. Quando não tem mais recurso, aí eu vou com a igreja evangélica para ver se Deus me cura. Então,
Você não é um doente tentando sarar. Você é saudável lutando contra uma enfermidade que está lutando contra o seu corpo ilegalmente, porque Jesus disse, acabou, ponto final. O diabo pôs vírgula e falou, eu vou atacar aquele ignorante, porque meu povo é destruído por falta de entendimento. A pessoa não sabe que lhe pertence gratuitamente, que é um direito legal, a saúde, a prosperidade e a santificação, a vitória sobre o pecado. Vive caindo no pecado, dizendo, pastor, a carne é fraca, sabe como é que é, né? A gente não é perfeito, ninguém é de ferro, e vai dando lugar ao diabo, permissão, assim como Saul fez. Você não é um doente tentando sarar. Você é uma pessoa saudável, tá? Que vai forçar os efeitos do Calvário em cima daquela obra do diabo. Por quê? Porque é assim que Jesus te ungiu. Lucas 10, 19 e 20. Então não fique alisando, ou nem fique sendo vítima. O que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz de errado? Irmão, se você fez algo de errado, pergunta para Deus, que Ele vai te dizer. Salmo 139, 23, 24 diz que sonda-me, ó Deus, né? O Salmo 19, 13 e 14, o Salmo 139, 3, 24. Não há nenhum versículo de Gênesis e Apocalipse que diga, fique procurando pecado em você. Não tem. Quem deve mostrar o pecado, o único guia confiável é o Espírito Santo. É só o Espírito Santo, porque nós podemos absolver coisas que o Senhor vê como pecado, e podemos passar batido o pecado que o Senhor mostra como pecado. Então não há nenhum versículo, nenhum de Gênesis e Apocalipse que diga assim, procure pecado em sua vida. Ah, pastor, tem sim. Na ceia nós dizemos assim, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo se está em Cristo, não é se está em pecado. Entende? Se estiver em pecado, arrependa e saia. Porque se você estiver em pecado, você não tem paz. Aí se o Espírito Santo te disser que você fez uma coisa errada, que esse é o trabalho dele mostrar, não é você achar o pecado, é ele revelar. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Se ele te mostrar, você se arrepende. Agora, se não, em vez de ficar pensando, o que foi que eu fiz de errado, o que foi que eu fiz de errado, pensa assim, o que foi que Cristo fez de certo para que eu seja curado? O que foi que Cristo fez de certo para eu merecer a cura? Pensa no que foi que Cristo fez de certo. Porque Filipenses 3,9, Paulo dizia, eu desisti de tentar ser aceito por Deus por obras, por bom comportamento. Eu vou fazer minha justiça diante de Deus, meu pagamento para Deus me ouvir e me aceitar, Jesus Cristo. Jesus Cristo é meu pagamento, a minha justiça, para Deus me ouvir, me salvar, me curar, tá bom? Não pare de tentar merecer, e também pare de se fazer de vítima, e também pare de ficar alisando doença, e também pare de ficar achando que é natural, e também comece a discernir que se é uma batalha espiritual, e você está fraco, se junte com pessoas que estão fortes para poder orar por você. Comunique os santos suas necessidades. Às vezes a pessoa está um 8, e na hora do apelo a pessoa fica contando lâmpadas, dando de conta que não é com ela. Quando ali está uma oportunidade de 2 ligarem na terra, Mateus 18, 18 e 19. Então Jesus morreu para nos tirar da condição desta queda. E agora você Você ainda não viu a doença desaparecer do seu corpo? Vamos lá, Gálatas 6,9 e Hebreus 4,14. Pastor, mas eu já orei, já expulsei, já amarrei, já queimei, já liguei. E continua ainda. Irmãos, o bom combate da fé é lutar até que aconteça. Rosa, e se demorar anos? Não tem problema. Não tem problema. Me diga uma coisa, Beth, você já viu o teu nome no livro da vida? Já viu? Tira uma foto, alguma vez você viu? É fé. Você apenas crê que está salvo, nunca sentiu nada. Então você não tem que ver a cura no seu corpo. Você apenas crê, mesma coisa. Tudo é uma questão de fé. A fé para a salvação, a fé para ser curado. Se os sintomas estão ali, não desista. Não ache que você não tem fé. Não ache que Deus te abandonou. Vai demorar anos? Não tem problema. Esse é teu gigante. Isso é tudo. Nunca se conforme. Até enquanto teu coração estiver batendo, até quando estiver respirando, até o último segundo, lute contra isso. Porque a tua luta contra isso mantém a tua fé. E a tua fé não é só para que isso desapareça, para que você seja salvo. Nós somos salvos pela graça através da fé. Às vezes, desistindo de uma cura, você desiste de Deus, começa a duvidar de Deus, começa a duvidar da palavra, perde a salvação. Não perde a cura, não, perde a salvação. Quando você está ali lutando, você está ali lutando. A tua alma. Então, você ainda não vê
isso saiu do seu corpo? Então pare de olhar para o relógio, pare de olhar para o seu corpo e diga: quer saber de uma coisa? Isso já foi destruído na cruz do Calvário, eu vou continuar destruindo, eu vou continuar profetizando. A Bíblia diz em Romanos 4,19 que Abraão não duvidou e nem atentou para o seu corpo já amortecido. O corpo pregava: e aí, Abraão, nunca vai ter filho, hein? Ele diz assim: cala a boca, que Deus falou que eu vou ter filho. Então não vivemos por vista, mas por fé, segundo a Coríntios 5,7. A conta bancária fala, o parente que não se converteu fala, circunstâncias falam, mas nós precisamos dizer: minha visão concentrada, a voz dominante, a voz que me governa. Mateus 4,4, o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus estava indo com Jairo para curar a sua filha, como ele havia prometido, porque Jesus não fala, ele é bipolar, o que ele fala, ele não mente, ele cumpre. Ele estava indo, chegou e falou assim: não incomode mais o mestre, a menina já morreu. Jesus disse que Jesus, não prestando atenção a esta voz, disse a Jairo: não tenha medo, isso não vai te ajudar agora, apenas confie em mim. Não junte a fé em mim com o medo. A fé não vai te ajudar agora, junto com o medo, só a fé, tire o medo. Aqui em Gálatas 6,9 diz para nós não nos cansarmos de continuar semeando no Espírito. Assim como o lavrador espera que a preciosa semente vire fruto, é Deus que dá o crescimento na estação própria. Mas a tua parte, a minha parte, é não desistir de semear no Espírito. O que é semear no Espírito? Vamos lá, Hebreus 4, 14, 10, 23. Semear no Espírito. Não é? Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Como é que você muda um cenário, Rosa? Com sementes novas e com água. Esse mundo vira um deserto. Em Isaías 51,3 diz: eu transformarei o deserto no jardim do Éden. Mas ele dá semente. Quem é que semeia? A Bíblia diz que nós é que semeamos. Mas quem é que dá o crescimento? Deus é que dá o crescimento. Portanto, há sobre nós um chamado: se encher da semente, semear. Se encher da semente, semear. Esse é o nosso trabalho. Esclarecer a nossa fé e utilizá-la segundo aquele nível atual. Não funcionou? Não tem problema, temos a vida toda pela frente. Pastor, mas eu estou na cadeira de roda profetizando há 4 anos que minha perna volta e ela não voltou. Enquanto o coração estiver batendo, enquanto você respirar, esse é o teu gigante, fazer com que a tua perna volte a funcionar. Se os sintomas demorarem, não tem problema. Não é porque você não tem fé, você está exercitando a sua fé. Não é porque Deus não te ouviu, você está crescendo. Você está tendo uma fé agressiva, você está exercitando o teu espírito, está semeando no espírito. Você pode passar por essa luta sem semear no espírito ou semeando no espírito. Eu prefiro passar semeando no espírito. Pastor, eu já orei e não sumiu. Não tem problema. O bom é que você orou, creu e continua confiando. Se os sintomas ainda estão aí, não tem problema. Se isso demorar meses, não tem problema. O que você não pode é duvidar de Deus na sua vida, da sua fé, da cura divina, da promessa de Deus e continuar semeando no Espírito. Como diz, vocês não resistiram até a morte, até o sangue, lutando contra o pecado. Aqui em Hebreus 4,14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E que é reter firme? É manter o mesmo discurso. Conta bancária, fique no azul. Consulta lá o saldo, está vermelho. Qual que é o teu trabalho? Desanimar, desistir, parar? Não, irmão. O resto da sua vida, você vai exercer a sua fé. Se demorar, o justo viverá pela fé. Se ele recuar, minha mão tem prazer. Sabia que não ia funcionar mesmo. Falei com o monte e ele não se moveu. Irmão, a boa parte é mover esse monte. Nunca se dê por vencido, nunca aceite o fracasso como palavra final. Deus que nos guiará em triunfo sempre. Então, não tem um plano B, C, D, E, G, H, Z. Deus tem um plano, um caminho. E ele nos chama a uma coisa específica, não tem que variar. E agora? E agora continua mesmo, arroz, feijão, maná. Não se enfastie desse maná. Deus te chamou para agir em fé. O que você vai fazer? Agir em fé. Continua agindo em fé.
Aqui diz: retenha firme a confissão. Pastor, mas parece que não está funcionando. Você está quase perdendo a salvação. Se você duvidar disso, você já duvida da palavra. Duvidou da palavra, já duvidou da tua fé, já duvidou do caráter de Cristo, já perdeu a salvação. Desista das promessas, que você perde mais do que as promessas, você perde a tua salvação. Somos salvos pela graça através da fé. E se eu desconfiar de Deus, eu não consigo confiar nele. Ou é, ou não é. Nós falamos aqui, Humberto, depois você ouve novamente, que precisamos odiar a doença e a dívida, assim como nós odiamos o pecado, porque Jesus levou o pecado, a doença e a dívida, e esses três custaram o sangue dele. Não podemos fazer com chapéu, concessão, permissão. Precisamos ver isso como um ataque das trevas. E precisamos ser um espírito combativo, guerreiro, uma fé agressiva contra as trevas. Não podemos ser passivos e dizer: se for a vontade de Deus, uma hora dessa ele vai ter dó de mim, sabe? Porque Deus é soberano, né, meus irmãos? Deus é soberano, diz Efésios 3:10, através da igreja. Deus é soberano, mas ele decidiu ser soberano através da igreja. Então o que nós vemos ali é: pare de ficar dizendo o que eu fiz de errado, que eu não sou sarado ou não prospero, e diz: o que foi que Jesus Cristo fez de certo para que eu mereça isso? Puxa, pastor, eu não vejo ainda isso acontecendo. Pare de olhar para o relógio e diga: isso vai acontecer, nem que seja a última coisa que eu faça. A fé, ela não se dá por vencida, ela vai lutar até que apareça. E se demorar, ela não vai dizer: quer saber uma coisa? Chega, desistir, Deus não quer me curar. Não, se você desistir, meu amigo, você está fora. A Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem para a incredulidade. E pela incredulidade, aquele povo no deserto foi eliminado. Não é incredulidade eu vir aqui pregar tetraplégico, cheio de feridas de cima e baixo. É incredulidade se eu disser para vocês: é a vontade de Deus, eu já desisti, eu não vou mais orar. Se eu estiver lutando, se eu estiver crendo, se eu estiver vendo isso como um inimigo, e se eu estiver na fé, eu posso até pregar para você. Eu não falei para os irmãos que tinha um senhor lá no sítio cercado, me chamaram para pregar numa igreja, e esse homem tinha, acho que 4 igrejas, e ele levava ceia para os irmãos em casa de cadeira de roda. Ele era o pastor, presidente da obra. E ele ia de cadeira de roda, Humberto, nas casas. Só que pergunte para ele se ele se conformava com aquilo, era vontade de Deus, se ele aceitava aquilo, se estava com a cabeça baixa, se ele dizia: Deus não cura todo mundo, às vezes Deus não quer curar, é que através disso eu mostro a minha humildade, eu vou ter galardão, porque na verdade Deus gosta de me ver enfermo assim, porque assim eu sou bem humilde, assim eu ganho mais dinheiro. Não! Ele estava em guerra, não apareceu ainda no corpo, mas ele nunca concordava com aquilo. Então não importa, irmão, está com a cabeça embaçada, não é falta de fé. É falta de fé se você disser: nunca vai desembaçar. Nem estou lutando para desembaçar. Aí é falta de fé. É falta de fé que você está endividado, desempregado e quebrado? Não. Se você disser: desempregado por causa da crise, sabe como que é, né? Não tenho 3º grau, estou endividado, sabe por quê? Porque ninguém me ajuda. Você é incrédulo. Agora, se está endividado, quebrado, sem dinheiro, dizendo: eu sou próspero. Eu não sou um endividado tentando ser próspero. Eu sou um próspero lutando contra a dívida. Eu não sou um doente tentando me sarar, eu sou um saudável lutando contra essa atrevida doença, essa infecção, essa enfermidade que está me atacando. Aí está. Se você está na fé, você está salvo. E todos nós somos gigantes, irmãos, que ainda não caíram, mas que aqui dentro nós dizemos que já caíram. E nós cremos que já caíram. E nós não duvidamos que já caíram. O tempo não nos convence do contrário. A dor não nos convence do contrário. Paulo podia estar a pão e água, mas ele cria que o Senhor não deixaria faltar nada para ele, que supria todas as necessidades, e consolava a igreja dizendo isso. O quadro mais terrível: você preso, sem alimento, e pregando para a igreja que Deus suprirá todas as suas necessidades. Por quê? Nós não pregamos os ataques das trevas, nós pregamos a palavra, pregamos a Cristo. Que um irmão falou assim: pastor, como é que eu vou pregar a prosperidade? Que ele sempre pregava a prosperidade que ele tinha: pizzaria, vários carros, uma mansão,
um trabalho que sobrava dinheiro. Então ele sempre pregava prosperidade. A Beth sabe o que eu estou falando, né? Via com muito dinheiro, muito dinheiro. De repente ele passou por uma dificuldade e ficou sem dinheiro. Ele falou: pastor Carlinhos, como é que eu vou pregar prosperidade se eu estou quebrado? Eu falei: irmão, você não prega experiência, você não prega ataque das trevas, você prega a palavra. Quem mais que precisa meditar na prosperidade e pregar prosperidade do que você? Que está sendo atacado na prosperidade, que está sendo atacado justamente agora, quando ele vem para cima de você, eu não sou próspero. Agora que é a hora de você crer, pregar, falar, meditar na prosperidade, é a hora certa. Eu sempre preguei cura divina, mas agora apareceu um tumor, minha teologia está errada. Quer saber de uma coisa? Eu acho que Deus não cura todo mundo, não. Gente, eu vou morrer. Irmão, fundador da igreja Vineyard, John Wimber, um homem que é revolucionário. John Wimber vinha do Igreja Vineyard, sabe? Vineyard, aquela que tem as músicas. Foi ele que fundou. Ele começou a fazer seminários sobre cura divina. E de pessoas sendo curadas, e ele pregando, e os seminários cada vez maiores, sabe? Apareceu um câncer nele. Ele entregou os médicos e falou: estava enganado e tal, e morreu. Na hora que você é atacado no que você prega, está errada a teologia, é a Bíblia. A minha experiência é verdadeira. Que nem tem um pastor aqui na nossa cidade, uma das grandes igrejas que nós temos aqui, que ele disse: olha, eu peguei minha mãe que estava doente, fui em várias igrejas pentecostais, e ela não foi curada. Quer saber uma coisa? Isso é tudo balela que Deus cura pessoas. Isso aí ele cura quem ele quiser, quando ele quiser. Isso é aleatório, é random. De repente, nunca se sabe quem. Você não pode ter certeza se você ficar doente, que Deus vai te curar, porque nunca se sabe os planos e mistérios de Deus. Ele prospera esse, ele cura aquele, ele não cura. Então é uma loteria. Curou aquele ali, mas ele não quer curar todo mundo. Irmão, não conhece a Deus, só conhece letra. Porque Deus odeia doença. Jesus ama curar enfermos. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele mostrou isso claramente, não só quando na Galileia passava ali curando enfermos, multiplicando pães para que o povo não voltasse para casa sem comida, com fome, e dando dinheiro para Pedro pagar a conta, porque dizem que Deus não dá dinheiro. Eles postam no Facebook, os crentes repostam. Deus não prometeu dinheiro para aqueles que o seguem. Quem prometeu dinheiro foi o diabo. Então, dinheiro, diabo. Você quer ter dinheiro, faça pacto com o diabo, porque com Deus é falta de dinheiro. É assim que está pregando. O diabo prometeu dinheiro para Jesus se ele negasse a comunhão com o Pai. Aí nós temos um pacto em certas redes secretas. Esse é um dinheiro pactuado com as trevas, com Gadu, com outros. Agora, o dinheiro, a bênção de Jeová Jiré, o Deus da prosperidade é o nosso Deus, o Deus do ouro da prata. O dom de adquirir riqueza é de Deus. Abraão era rico e nem por isso perdeu a salvação. Davi era rico, Salomão era rico. A diferença entre os dois aí é o caráter. Porque pobreza não é passaporte para o céu, nem riqueza é impedimento para entrar. Sim, mas a Bíblia diz que é mais fácil um rico entrar, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí você lê o texto e diz: assim dizia Jesus naqueles que confiavam em seu dinheiro. Então o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Até amanhã, se for pela permissão de Deus, eu quero falar uma coisa importante que Deus me falou em sonho. No sonho eu estava conversando com o Guilherme, ele me deu um sonho profético. Aí Deus falou assim: o dinheiro devia ser uma ferramenta e hoje se tornou um Deus. Entende? Eu vou pregar sobre isso, sobre o real valor do dinheiro no seu devido lugar. Pois há pessoas que têm ojeriza, falou de prosperidade, falou de contribuição à oferta, mas que odeiam a prosperidade. A Bíblia diz: não amou a bênção, faz ter. Tem gente que odeia, falou em prosperidade, falou de dinheiro, a igreja falou de dinheiro, eles odeiam prosperidade. E tem aquele que corre atrás de mamão, que adora dinheiro, que vibra com dinheiro. Precisamos estar na moderação, meus irmãos. Dinheiro é bênção de Deus, desde que seja uma ferramenta. Mas se tornar um Deus, aí perde a salvação. A Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Se isso entrar no seu coração, está na tua mão, bênção. Entrou no teu coração, perdeu a salvação. No momento que o dinheiro ele for precioso para você, você não está preparado para ele. Melhor, a Bíblia diz: corta a tua mão, corta o teu pé, melhor do que perder a perna e o braço, do que entrar nos céus com ele. Então melhor você ficar pão e água, irmão, do que Deus te dar R$1 bilhão e você perder a sua salvação. Porque tem gente, irmão, que não tem caráter.
Só sabe servir Jesus se for pão e água. Porque se Deus prosperar, fica topetudo, fica amando dinheiro, fica brigando por dinheiro. Tem gente, irmão, que Deus não... A melhor bênção que Deus pode dar para essa pessoa, ele nunca dá dinheiro para ele. Porque se der dinheiro, essa pessoa se corrompe. Tem pessoa que se Deus der sabedoria e inteligência, ele vira um serial killer. Tem que ser uma pessoa com a mentalidade média, assim, ó, um neurônio comum. Assim, ó. Deus queria tanto... Quem que será tão humilde, Humberto? Para receber de Deus toda a sabedoria, todo o dinheiro, todos os dons, toda a graça, e aí ele dizer assim, ó, não me empolgo com isso, para a glória do Senhor. Entende? Porque não é humildade, irmãos, nós ficarmos glorificando a falta de dinheiro. Não é humildade ficar glorificando a sua doença. Humildade é ser próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. Isso é humildade, porque Jesus morreu para que você seja isso, amém? E ser o que Cristo me chamou para ser, isso é humildade. Então vamos lá, Hebreus 10, 23. Ai, pastor, agora estou com medo de ganhar dinheiro e perder a salvação. Não tenha medo de ganhar dinheiro. Ore e diga a Deus, prepara o meu coração para ganhar muito dinheiro, porque a obra missionária no planeta Terra envolve bilhões de reais. Diga, Senhor, me dá dinheiro para generosidade, para me limpar meu nome, para me ajudar o órfão, a viúva. Então não tenha medo de ganhar dinheiro. Porque eu te digo, irmã, você que fala assim, ai, pastor, você falou esse negócio, eu fiquei com medo de ganhar dinheiro. O problema não vai ser o dinheiro. Porque se o teu coração está assim, mesmo com falta de dinheiro, o teu coração está com dinheiro. Então o problema é trabalhar o seu coração para fora do dinheiro, para que o dinheiro possa vir. Porque se a pessoa vai assim, eu não vou pedir dinheiro para Deus não, porque eu perco a salvação. Mas então, o teu coração não está preparado para isso, está preparado para nada. Se o meu coração não está preparado para eu ter 1 bilhão de reais, e mesmo assim não me apegar nele, é porque o dinheiro está no meu coração, porque Deus não pode me dar. Então que nós possamos nos desapegar da avareza, não do dinheiro. O problema não é o dinheiro, né? A pessoa é suicida, por isso vamos acabar com todas as pontes do país. Não é o problema, não é a ponte. Meus amados, vamos acabar, querer se gabar com as armas, não acabe com as facas também, com as tesouras. Meu Deus do céu, Racominga, quanta coisa, janela. Olha, aí como é que fica, meu irmão? Não é isso, não é tirando a oportunidade, é tirando a carnalidade. Não tenha medo de ser próspero. Não tenha medo de Deus operar através da sua vida sinais e prodígios, sabedoria, graça. Não tenha medo de ser abençoado, tá? Isso não vem de Deus, não. Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus diz que prometeu que perdoaria os nossos pecados. Ele prometeu que confirmaria todas as nossas orações. Ele prometeu e jurou que tudo que ele deu para Abraão, ele daria para nós. Abraão foi abençoado em tudo. Em Gálatas 3, 13 e 14, que tudo que Deus prometeu a Abraão, ele deu para nós. Em Hebreus diz que são superiores promessas, superior aliança. E ele jurou e prometeu. Agora imagine Deus jurando e prometendo. A honra dele está na sua palavra. Salmo 138, 2. A honra dele. Porque ele jurou e prometeu, ele não volta atrás. Agora, você não pode voltar atrás, porque Deus não volta atrás. Você foi para cima do capeta? Se você não voltar atrás, o capeta vai voltar atrás. Porque é uma guerra. Você já falou, eu vou prosperar. Aí o diabo se levanta. Porque tudo que você fala, você é provável, não é, irmão? Eu vou ajudar as pessoas, vou ganhar dinheiro e vou ajudar as pessoas. O diabo vai se levantar. Esse é um trabalho dele. Se você não voltar atrás, Deus não volta atrás. Se você não voltar atrás e for como um trator para cima e manter a tua confissão, quem é que vai ter que sair? Quem é que vai? Se você resistir o diabo. Como disse o pregador que estava ouvindo a pregação, nós somos a resistência de Deus. Deus resiste ao diabo. Não, nós somos a resistência. Nós somos os soldados guerreiros de Deus. Portanto, queridos irmãos, a doença, a dívida, a angústia, a depressão, demônios familiares destruindo a sua família com mau testemunho, você deve odiar isso. Odeie a doença para poder destruí-la. Você não destrói uma doença dizendo, até que tem alguns benefícios. É Deus me ensinando. Dizer a verdade não é tão ruim assim, que lá está sofrendo mais. Você não vai destruir uma doença se você não odiar ela. Quando Davi olhou para o gigante, aquilo levantou nele uma revolta. Claro que a nossa luta hoje não é contra carne e sangue, mas você entende o que eu estou falando.
Se você não se revoltar contra a falta de dinheiro, se você permitir, isso vai continuar na sua vida. Pastor, é que Deus me fez bem humilde, né? Eu quase me sei assim, sabe? Uma pessoa assim, endividada, é tão bonita assim. Então, se você coloca poesia naquilo que é demoníaco, falta de saúde, falta de paz, falta de dinheiro é ataque das trevas. E deve ser odiado, igual que você odeia o pecado. Cristo derramou o mesmo sangue para que você seja próspero, o mesmo sangue para que você tenha paz, o mesmo sangue para que a sua família seja salva, o mesmo sangue para que você seja cheio do Espírito Santo, o mesmo sangue para que você vença o pecado. Portanto, tudo isso são benefícios que nós não podemos abrir mão, porque aí nós estamos chamando o sacrifício de Cristo em vão. Ele vai lá, derrama o seu sangue para que seja curado. Eu digo, não, mas eu não quero ser curado, porque na verdade até chique ser doente assim. Então, você está pisando no sangue de Jesus, que morreu para te tirar dessa situação. E como Deus vai tirar nós dessa situação? E ele parte de A para B, ninguém pula assim, 1, 250, 390, não. Você não joga uma semente e vira as costas, olha o pomar, que maravilha, não. A natureza não dá saltos. Então Deus vai trabalhar a sua fé, da onde você está, para a perfeição. É um processo. A tua fé está sendo exercitada, e você vai sair dessa situação mais que vencedor. Por quê? Não só com a vitória, mas com uma experiência do amor de Deus. Ali, isso aí vai te ensinar. Porque os ataques das trevas, irmãos, acabam, tudo coopera para o bem da vida daqueles que amam o Senhor. O ataque das trevas acaba sendo vitamina, porque o gigante foi a promoção para Davi. Se o diabo atacar o nosso corpo, experiência de cura. O diabo ataca nossas finanças, experiência da provisão de Deus. O diabo ataca a família, experiência com a unção de Deus na nossa família. Quer dizer, tudo isso são gigantes para ser derrubado. Você não deve ver isso como problema. Foi o que o pastor Geraldo falou naquele estudo que você trouxe lá, eu vi aquele. Não é problema, é desafio. Entende? Desafio. Porque o fraco diz, eu estou com um problema, pastor. O forte diz, eu estou com um desafio, eu vou vencer, eu vou lutar, porque eu já sou mais que vencedor. Tem que ser muito importante que você veja isso como inferior a você, como algo que cabe a você destruir. Agora, se demorar anos, não tem problema. Não tem problema. Olha, você acha que Abraão foi um homem de fé se ele teve que esperar 25 anos pela sua bênção? Entende? 25 anos, irmãos, é muito tempo. Mas Deus chama Abraão de pai da fé. Então, pastor, eu estou há 25 anos aqui profetizando para minha coluna voltar para o lugar e ela está aí me doendo. Irmão, 30, 40, Josué e Caleb 40. Qual foi o recorde? Teve José que teve que esperar 17 anos, Davi esperou 17 anos, né? Mas tem um recorde acima desse, que Abraão foi 25 anos esperando Deus. Mais calmo que Josué e Caleb esperaram 40. Mas calma, Noé esperou 120 anos. Pode falar. Sim, pode dizer para ele que ele é bem-vindo. Sem problema. Então, meus amados irmãos, 120 anos. Pregou e ninguém se converteu. Agora, Deus disse, já que você pregou 120 anos e ninguém se converteu, você é incompetente. Deus não analisa você, Humberto, pelos resultados, mas sim pela sua dedicação. Você podia dizer, já que ele não teve resultado, ele é um fracassado. No mundo é assim, Humberto. Já que você não teve resultado, você é fracassado. Para Deus não. Você cumpriu o que eu te falei, os resultados não importam. Chamado o maior pregoeiro do Antigo Testamento, Noé. Sendo que ninguém se converteu através da pregação dele, nem a família. Mas não importa. O que importa é tarefa dada, tarefa executada. Para Deus, irmão, ele não está olhando o resultado. Ele está olhando se você está fazendo o que ele mandou fazer. Porque ser bem sucedido aos olhos de Deus não é ser bem sucedido aos olhos dos homens, mas fazer o que Deus te chama para fazer. Tem pessoa, irmão, que a pior desgraça que pode acontecer é você ser bem sucedido em algo que Deus não te chamou para fazer. Tem gente, irmão, que hoje é famoso, é rico, ele é bem sucedido, mas não naquilo que Deus chamou. A pior coisa é você ser um sucesso naquilo que Deus não te chamou para ser. Aos olhos dos homens, capa de revista, é um sucesso. E aos olhos de Deus, negligente a sua salvação. Porque Deus não nos chamou
para isso, para aquilo, para aquilo. Ele nos chamou para quê? Encher-se de semente e semear. É isso que ele nos chamou, né? Esclarecer a nossa fé, praticar a nossa fé segundo a condição atual. Se encher de fé, praticar segundo a condição atual. Foi para isso que ele nos chama. Deus abençoe você que está na internet, que a unção, a graça, a cura, o milagre, o shalom de Deus venha sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém.